Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos aqui de volta à nossa aula, né? Essa é a terceira aula do curso Como Utilizar as Bíblias de Estudo. Nós já fizemos a introdução, nós já falamos já sobre como utilizar as Bíblias de Estudos com nota de rodapé, que foi a aula passada, e esta aula é sobre como utilizar as Bíblias de sermão, tá bom? Então, enquanto isso, se inscreve no canal, ative o sininho e assista completa esta aula para você poder entender qual é a proposta que essa Bíblia de Estudo com sermão tem para lhe oferecer, tá ok? Tenho certeza que você que está fazendo este curso aqui, você está economizando muito. Por quê? Porque você vai saber qual tipo de Bíblia você vai querer comprar para a sua vida ministerial. Se é com nota de rodapé, se é com tema específico, se é com sermões, eu vou falar de todas elas, são 7 vídeos aqui no canal, e cada vídeo falando de uma Bíblia específica, e dessa feita sobre sermão, tá bom? Eu vou estar utilizando aqui hoje a Bíblia Pregação Expositiva do Dr. Hernando Dias Lopes, Sermão, Estudos e Reflexões de Hernando Dias Lopes, certo? Ela vem nessa luvazinha aqui. Eu já tenho um review dela aí no canal, ela vem nessa luva, certo? Uma luvazinha de papelão normal. Luvazinha de papelão normal, certo? E ela é esta Bíblia aqui, ó, que eu tenho em minhas mãos. Esta Bíblia aqui, azul marinho, é a Bíblia do Dr. Hernando Dias Lopes com reflexões, certo? É ela aqui, ó. Da editora Ragnos Almeida, revista aí atualizada. Vamos lá. Nós temos algumas outras Bíblias que são tratadas como Bíblia de Estudo com sermão, né? Nós temos, por exemplo, da Central Gospel, é a Bíblia do pastor Gesiel Gomes, reverendo Gesiel Gomes. Nós temos da SBB a Bíblia do pregador e da pregadora, que é a mesma, muda sua capa. Nós temos, que também é da SBB, mais especificamente, a Bíblia do pregador pentecostal e da pregadora pentecostal, que é a mesma Bíblia também, certo? Vai mudar também só a capa e o design dela por dentro. Nós temos essa do Dr. Hernando Dias Lopes, e entre outras aqui, que eu não me recordo, mas tem outras Bíblias que vão trabalhar com sermões. Mas essa que eu falei são as mais conhecidas, certo? A do Dr. Gesiel Gomes, ela é muito parecida com a Bíblia do pregador da SBB. Por quê? Porque Gesiel Gomes ele vai trabalhar com pontos, com alguns gráficos, com pequenos artigos, né, sobre as qualidades da pessoa de Jesus. Ele tem lá um artigozinho pequeno sobre a qualidade das pessoas de Jesus. Então ele vai trabalhar em cima disso daí, né? 7 fases do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Então, são mais pontuações. Não tem nota de rodapé, né, como as outras Bíblias de sermão não tem nota de rodapé, certo? Essa é a grande diferença. Então, eles trabalham com alguns pontos que vai ligar a mensagem. É o ponto dado ao sermão. A do pregador, a da SBB, né, do pregador da SBB, é a mesma coisa. Né? Tem um sermão lá sobre Santa Ceia, aí tem uns pontos. Comer o sangue, o corpo, o sacrifício e tal. Então tem aqueles pontos ali, coisinha pequena. Eu vou ver se eu consigo colocar para vocês aí na hora que a gente for fazer o trabalho de edição, ver se eu consigo colocar uma foto para vocês verem. Mas acredito que todo mundo já conhece a Bíblia da SBB, né? A do pregador pentecostal, ela já é mais um pouco temática. Ele coloca um tema lá, as qualificações de Jesus, as qualificações, estou dando exemplo, né? As qualificações do sacerdote, os humilhados serão exaltados. Então, eles são mais temáticos. Então, ele dá um tema, pega um texto, e aí vai fazendo todo trabalhar em cima daquele tema. Não precisamente do texto, mas em cima do tema, que é chamado de sermão temático. Essa do Hernandes, ela já é um sermão expositivo. Ou seja, ele pega um texto e trabalha em cima daquele texto. Eu vou utilizar aqui ela no livro de Levítico. Tem um sermão do livro de Levítico, Levítico capítulo número 21, e vou utilizar esse sermão de Levítico capítulo número 21 para dar um exemplo para vocês como é que ela funciona, certo? Mas as outras Bíblias, como a do pregador, da pregadora, do pregador pentecostal, Gesiel Gomes, entre outras, trabalham quase da mesma forma. Não tem nota de rodapé. Algumas têm artigo, como a do Hernandes tem, outras não tem, mas a funcionalidade é mostrar o sermão, tá ok? Então, esse é o pensamento que nós temos que ter sobre a questão
da Bíblia com sermão. Você não vai ter nota de rodapé, você vai ter sermão, que também pode ser notado como nota de rodapé, porque é um estudo. Tem um sermão aqui de 1 de Pedro, que é quase 5 páginas, um sermão só. Um tópico só dá quase 3 páginas. Então veja a quantidade de estudo que você vai ter, tá bom? Então eu vou agora abrir essa Bíblia aqui para vocês verem como é que ela funciona, e aí é mais uma aula para você hoje, meus irmãos. Aqui vocês têm a Bíblia de Estudo, Pregação Expositiva, né, do Dr. Hernandes Lopes. E como a gente está fazendo aqui esse curso, e esse curso agora, esse módulo é sobre Bíblia de Sermões, então eu estou aqui apresentando para vocês. Vamos utilizar essa Bíblia como base para nós entendermos como é que ela funciona, porque cada Bíblia tem sua forma de apresentar, ou sua proposta para apresentar ao consumidor final, que é o leitor e o estudante da Palavra de Deus, né? Então eu não vou fazer nenhum review dela, porque eu já fiz o review dela no nosso canal, tem aí. Mas, por exemplo, essa Bíblia tem um texto normal. Esse texto ele vai utilizar aqui o texto da Almeida. Você tem que Hernandes Lopes. Você vai ter o texto Almeida, certo? Que é o texto oficial desta tradução aqui. Então você tem o texto de João Ferreira de Almeida. E depois aqui você vai ter os estudos. Ela não tem nota de rodapé. Pode prestar atenção aí, não existe nota de rodapé. Então, se você está comprando esta Bíblia, pensando em ter uma Bíblia de estudo com nota de rodapé, você infelizmente está comprando uma Bíblia errada. Ela não tem nota de rodapé, por quê? Porque a proposta dela é falar sobre sermão. É utilizar o sermão, principalmente sermão expositivo, que está aqui na capa, ó. Bíblia, pregação expositiva. Então, você não vai ter aqui notas de rodapé, diferente das outras que nós já apresentamos aqui nesse nosso estudo, como utilizar a Bíblia de estudo, certo? Então aqui eu vou utilizar o livro de Levítico, lá do Antigo Testamento, como base para a nossa aula de hoje. Então você tem aqui Levítico, certo? Aqui você tem a introdução, que é importante você ler, sobre o livro de Levítico. Essa introdução é baseada na proposta da Bíblia de estudo, né? Pregação expositiva. Aqui você tem a data e a autoria do livro de Levítico, né, que faz parte aí do Pentateuco, que é os 5 livros escritos por Moisés. Aí vai continuar. Mais na frente aqui, você vai encontrar um artigo, aqui no livro de Levítico. O nome do artigo é Cultuando a Deus segundo os ditames do próprio Deus, né? Então você vai ter aqui Levítico 10, capítulo 10, versículo do 1 ao 11. Então aqui você vai ter toda a explicação em cima desse estudo aqui, ó. Fizeram o que Deus não ordenara, tomaram fogo comum e não fogo do altar, o incenso sempre deveria ser queimado por um único sacerdote. Então você vai pegar lá o capítulo 10 aqui do livro de Levítico e vai ler a partir do verso de número 1 até o verso de número 11, e você vai entender de quem está falando, Nadab e Abiú, os que morreram por oferecer fogo estranho ao Senhor. Então, o Dr. Hernandes Lopes está fazendo aqui um estudo em forma de sermão. Aqui não é o sermão ainda, certo? Aqui é um estudo em forma de sermão. É como se fosse a nota de rodapé de uma Bíblia de estudo comum, certo? Somente aqui tem o estudo em si. Aí você passa mais um pouco, mais adiante, aí nós vamos chegar aqui em um novo estudo, ainda no livro de Levítico. Você vai ter aqui um novo estudo, ainda no livro de Levítico, com o tema Cuidado com as paixões infames, ou seja, o homem e a mulher foram criados por Deus, à sua imagem e semelhança, conforme declara Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Deus uniu numa relação de amor e fidelidade, homem e mulher, pelo casamento tornaram-se uma só carne. Então aqui ele vai falar sobre o casamento estabelecido por Deus, ó, e vai falando toda a questão, ó, o apóstolo Paulo, ó, toda a expressão do casamento, ok? Mas vamos para o sermão que é precisamente dita sobre esse nosso estudo. Ó. No livro de Levítico, aqui da Bíblia do Dr. Hernandes Lopes, nós temos esse sermão expositivo completo, ok? Então aqui você tem como experimentar o crescimento com qualidade, é o tema do sermão. O texto base, Levítico 21, 16 e 20, ou seja, Levítico 21, versos 16 e 20, ó. Disse mais o Senhor a Moisés, falarão dizendo, ninguém dos
descendente nas suas gerações. Em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer pão do seu Deus. Pois nenhum homem que houver defeito se chegará, como um homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou um homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou com corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou espiges, ou quem tiver testículos quebrados. Nenhum homem da descendência de Arão ou sacerdote, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Então está aqui, Levítico 16 ao 20, é o texto que nós lemos aqui, certo? Eu li até o 21, e aqui tem um sermão. Então todo sermão começa com a introdução. Então, aqui tem a introdução, do que ele vai falar, ó. Muitas vezes buscamos método para o crescimento da igreja, mas o método de Deus para o crescimento da igreja é sempre o homem. O homem. Deus não tem tantas regras. Deus tem um método e o método de Deus é você. Então ele começa toda a expressão, e aqui é interessante que ele disse que o M. Butch disse que Deus não unge métodos, Deus unge homens. Nossa fé é muito mais do que um conjunto de regras e doutrinas, é sobretudo o relacionamento com Deus. Pronto, aí vai lá, começando os tópicos do sermão. Tópico 1, não serve aquele que é cego. Aí tem toda a explicação sobre essa questão do capítulo 21, verso 18. Aí ele vai ditar aqui 12 tópicos, ó, em cima daqueles versos que nós lemos. 12 tópicos, e cada tópico tem um tema, ó. Tópico 5, não serve aquele que tem o pé quebrado. Ele vai explicar, ó, aquele que tem o pé quebrado vive caindo. O coxo é diferente de quem tem um pé quebrado. O pé quebrado não fica em pé, está sempre caindo. Vida cristã é uma caminhada. Aquele que está em pé, veja que não caia. Os crentes têm caído nos mesmos pecados e têm envergonhado o evangelho. Então, ele está aplicando aqui aquele que tem um pé quebrado na parte espiritual, não é algo físico. Ele está aplicando na parte espiritual. Aí você vai ver aqui, ó, 12 tópicos da mensagem que ele coloca, do Hernandes Dias Lopes. Aí termina com a conclusão, ó. Que tipo de sacerdote você tem sido na casa de Deus? Você tem apenas se alimentado do pão de Deus ou também tem se achegado ao altar para oferecer o pão de Deus? Então, ele termina a conclusão. Aqui é o estudo dessa Bíblia. É um sermão, certo? Então você não vai encontrar nota de rodapé. Você vai encontrar o sermão que vai ser baseado em um texto. Ou seja, cada livro da Bíblia Sagrada, nessa Bíblia aqui, tem um sermão a ser apresentado. Então aqui é um sermão completo, explicado. Porém, ele tem o sermão somente feito, né? Ou seja, só o corpo do sermão sem a explicação dele, porque a explicação ele já deu. Agora ele vai aqui mostrar somente o sermão em si, sem a explicação do sermão que ele já deu. Ou seja, é só essa folha aqui, ó, que é o esboço. Então aqui tem um esboço, aí você vai pregar, achou essa mensagem interessante, ela tocou no seu coração, então você vai pegar essa Bíblia, vai vir nesse esboço aqui, vai ler o texto, que está lá em Levítico 21, 16 ao 20, e aí você vai pregar a mensagem, certo? Vai pregar a mensagem. Ah, a mensagem é dos outros, mas não tem nada a ver. Tem cantor que não é compositor e canta hino de outros compositores, de outros cantores. Mesmo assim a gente consegue dar glória a Deus e se alegrar. Por que um pregador não pode pregar sermão que foi instruído por Deus na vida de outra pessoa? Então isso aí não tem nada a ver, certo? Aqui você tem um sermão com o tema como experimentar o crescimento com qualidade. Você pode colocar outro tema, né? Ou você pode pegar aqui 5 tópicos desse sermão com o mesmo tema e pregar. Não é obrigado você pregar os 12 tópicos totalmente, né? Então, esse aqui é a forma que se trabalha essa Bíblia de estudo, como as outras que eu já expliquei, a do Gesiel, a do pregador pentecostal. No começo do vídeo eu já te expliquei a diferença de algumas, certo? Essa daqui ela é expositiva. Então todo o livro da Bíblia, aqui na Bíblia de Estudo Hernandes, vai ter um sermão. Eu vou pegar outro de exemplo aqui, para não ficar muito grande aqui o nosso vídeo, na nossa aula de hoje. Eu vou pegar outro sermão aqui, que é esse aqui, é enorme. Esse sermão aqui é enorme. É na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, certo? O texto é 1 de Pedro 4, do 1 ao 19.
né, que é anterior isso aqui ao texto, ó, 1 Pedro 4, do 1 ao 19, certo? Aqui é um estudo normal. Sermão, estrutura, ideia e aplicação. Princípio da pregação expositiva, que é um estudo. Agora vem o sermão principal do livro de Pedro, que é esse sermão aqui, com o tema Como transformar o sofrimento em triunfo. Aí tem a introdução, normal, e os tópicos. Propósito de Deus no sofrimento cristão, ó. Aí veja o tamanho desse tópico aqui, ó. Isso daqui é um estudo completo, somente baseado nos versos de 1 a 11. Ou seja, como se fosse... Se pegássemos isso daqui e transformássemos em nota de rodapé, essa Bíblia estaria cheia de nota de rodapé. Mas não é a proposta dela ter nota de rodapé, a proposta dela é ter sermão. Então tem estudo em forma de sermão. Olha, ainda é do tópico 1. Tá vendo? O sofrimento nos motiva a guardarmos a segunda vida de Cristo. Então ele vai dando aqui, ó, todo subtema, ó. Então ainda do 1 lá, ó, que nós estamos lendo, sobre o sofrimento. Aí vem o tópico 2, as atitudes do cristão em relação ao sofrimento, do verso 12 ao 19. Aquilo tudo é do 1 ao 11, aqui é do 12 ao 19. Aí você vai passando aqui. Aí tem todos os subtópicos. Ó. O sofrimento é compatível com a vida cristã, o sofrimento é pedagógico, aí vai. Ó. Aqui mesmo dá pra você pegar 5 sermões. Você pegar uma série de 5 sermões sobre o sofrimento, utilizando somente esses argumentos aqui, ó. E aqui termina com a conclusão do sermão. Aqui é o sermão explicado, certo? Em seguida, você vai ter, da mesma forma que houve do outro aqui, em seguida você vai encontrar o esboço do sermão. Aqui é o esboço. Não é para você não ficar com aquela folha muito grande, tudo, você tem um esboço. Propósito de Deus no sofrimento, aí tem que subtópico 1, subtópico 2, subtópico 3, subtópico 4, subtópico 5. Aí tem o tópico 2, aí vai, subtópico 1, 2 e por aí vai. Então aqui é a Bíblia de Estudo do Dr. Hernandes Dias Lopes. Então essa é a forma de estudo que ela vai trazer para você. Então, se você está procurando uma Bíblia que traga notas de rodapé, não é essa. Você não vai adquirir esta Bíblia aqui. Você vai adquirir uma Pentecostal, uma King James, uma Genebra, uma Nova Almeida, a NA, entre outras que são de nota de rodapé, como eu já falei na nossa aula passada, que eu vou deixar o link aqui embaixo, sobre Bíblia de nota de rodapé, estudando com as Bíblias de nota de rodapé. Aqui é Bíblia com sermão, né? Pregações positivas de sermão, como a de Gesiel, como a do pregador da SBB, como a do pregador pentecostal, como entre outras Bíblias que são de sermão, né? Diferente da que tem nota de rodapé. Então aqui você não vai encontrar notas de rodapé, você vai encontrar o quê? Sermão em forma de estudos. É tanto que se você abrir ela aqui aleatoriamente, ó, você vai encontrar assim um sermão, mas aí vai ter mais textos bíblicos, ó. O que vai ter mais nela é texto bíblico com alguns estudos. Aqui não é sermão, aqui é estudo. Tá ok? Então essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Chegou na livraria, viu lá, Bíblia de sermão, ou Bíblia do pregador, ou Bíblia da pregadora, você já sabe que não vai ter estudo e nota de rodapé. Você vai encontrar sermões em forma de estudo, tá certo? E esse sermão vai lhe ajudar. Então essa é a proposta dessa Bíblia aqui, certo? São sermões que vai lhe ajudar você a entender o texto. Pois bem, você acabou de ver aí a Bíblia do Dr. Hernandes Dias Lopes, como é que ela funciona por dentro. É desta forma, sermões, alguns artigos, utilizando o livro da Almeida, né, a tradução da Almeida. Então é dessa forma que funciona as Bíblias de estudo com sermão. Na próxima aula nós vamos já trabalhar um outro tema, uma outra qualificação de Bíblia de estudo, e tenho certeza que você será edificado. Assistiu até agora conosco? Se inscreva no canal, ativa o sininho e não esqueça agora a próxima aula para você poder assistir conosco e concluir esse curso que é tão abençoado, como utilizar Bíblias de estudo, tá bom? Que Deus possa te abençoar.